CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Estamos aqui hoje para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 5, item 18. Item 18. Vamos lá. Bem e mal sofrer. Quando Cristo diz: bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, ele não se referia aos sofredores em geral, pois todos os que estão na terra sofrem, quer estejam sobre um trono ou na miséria. Porém, poucos sabem sofrer, poucos compreendem que só as provas bem toleradas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é um erro. Deus vos recusa consolações e se vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, mas não é suficiente. É preciso que ela seja apoiada sobre uma fé viva na vontade de Deus. Muitas vezes vos foi dito que ele não envia um fardo pesado para ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa é proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais grandiosa quanto mais penosa for a aflição, mas é preciso merecer essa recompensa. É por isso que a vida é cheia de adversidades. Aqui estamos, Senhor, estudando o Teu Evangelho, rogando as Tuas bênçãos, a Tua proteção para nós, para a nossa casa de amor, e rogando a assistência amiga, fraterna, a inspiração dos nossos guias espirituais, da direção espiritual do nosso SEAP. Em nome desses irmãos queridos, do nosso altivo, da coluna de espíritos que nos dirige, de Allan Kardec, de Leon Denis, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor que vibra em nossa casa de amor, em Teu nome, Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus, iniciamos os estudos desta noite. Que assim seja. Então, lemos esse primeiro parágrafo sobre o bem e mal sofrer. Como é o nome da senhora? Adriana. Levou um susto, acordou. A senhora já sofreu na sua vida, Adriana? Muito, né? Muito. E você? Boa. Já sofreu na sua vida? Olha, quanta dor. Você já sofreu, Luciana? Pois é. E se não, estamos em sofrimento agora também, nesse exato momento. É porque a vida, ela não é fácil. Não é fácil para ninguém. Para muitos que estão nos vendo aqui, veio de carro, esse pessoal é feliz, tem uma boa condição. Assim como a gente vê pessoas mais abastadas do que a gente, com dinheiro, acha que eles são mais felizes do que nós, porque eles não têm o problema que temos. Ledo engano. Aqui sofre todo mundo. Uns mais, outros menos, mas todos nós sofremos. E por que todos nós sofremos? Porque necessitamos. Se Deus existe, ou Deus existe, ou Deus não existe. Se Deus existe, Ele é justo. Então há que se ter uma justiça. Nós estudamos aqui ainda agora o livro Dramas da Obsessão. Quanta dor naquela história triste que está ali. Todo mundo sofre. Agora, os espíritos aqui, quem assina essa mensagem aqui,
É o espírito Lacordaire. Ele está falando do bem e o mal sofrer, porque o sofrimento faz parte. Agora, como você encara o sofrimento? Como você sofre? E aí é que está a questão. Ele disse aqui no meio da mensagem, poucos sabem sofrer, poucos compreendem que só as provas bem toleradas pode conduzi-los ao reino de Deus. Poucos sabem sofrer. Porque se o sofrimento é necessário, é um aprendizado, é a fixação do conceito. Se eu não aprender, significa que eu tenho que repetir de ano. Eu tenho que passar pelo mesmo sofrimento de novo. Então imagina a gente desencarnar, fazer uma análise lá no mundo espiritual do que aconteceu com a nossa vida, do que a gente fez, o que a gente deixou de fazer. E fala assim, poxa, eu falhei em quase tudo. Aquela dor me deixou revoltado. Aí a lei vai dizer assim, volta, passa pela dor novamente, aprende com ela. Então é preciso saber sofrer. Querem perguntar alguma coisa ou falar alguma coisa? Pega o microfone. Se desse para dar esse microfone, eu vou ter que repetir aqui para não ficar. Não vai muito longe. Pode falar. Boa noite, eu sou o Reginaldo Trindade. Fala então, alto. A minha trajetória de sofrimento que eu vim investigando para os dias atuais foi um verdadeiro preparamento. Não foi totalmente um sofrimento para bloquear hoje a pessoa que eu sou. Então, toda a trajetória eu acredito, né, que tem uma ligação espiritual muito forte e que eu venho de muito longe para hoje estar aqui, né? É uma surpresa para mim ter encontrado a Mas família. você sofreu resignado ou você sofreu reclamando? Então, houve momentos de súplicas, na verdade, né? De suplicar e querer entender, na verdade, o sofrimento. Né? Hoje, nos dias atuais, a gente vê no mundo muito sofrimento. E quando eu era criança, eu até lembrei, umas horas atrás, que eu me acordava de madrugada e assistia os filmes de guerra, que era o horário que era determinado pela emissora, assistia um filme de guerra. E hoje a gente tem uma guerra constante social, permanente. Não é só aquela guerra que tem aviões, que tem aqueles carros, né? Mas a gente hoje sofre, permanece sofrendo, mas batalhando por uma vida melhor, né? De modo geral. Então é isso, ele colocou ali o sofrimento dele, mas todos nós sofremos quando crianças, como adolescentes, não é isso? O importante é saber sofrer, que o Espírito está dizendo aqui. É como sofrer, saber sofrer. Aí ele colocou, o militar que não é enviado para a luta, agora eu não sei se está mais assim, né? O militar que não é enviado para a luta não fica contente, porque o repouso no campo não lhe proporciona nenhuma promoção. Porque se em tempo de guerra, né, tem atos heróicos, você é promovido, você ganha mais. Sede, pois, como militar, e não procureis um repouso no qual vosso corpo se enfraqueceria e vossa alma se embotaria. Ficais satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, como você disse, não é o fogo da batalha, mas as aflições da vida, onde muitas vezes é necessário ter mais coragem que em um sangrento combate, porque aquele que permanece firme diante do inimigo cederá sob a pressão de um sofrimento moral.
porque você vê aí os suicídios que têm acontecido. São os embates morais, essa guerra social que você falou muito bem, colocou muito bem isso, e que você tem que ter muitas vezes mais coragem do que num combate com arma na mão. Porque no dia a dia, a dor que bate à nossa porta tem levado muitos irmãos nossos ao suicídio. Eles desanimam, eles desistem. O que é o suicídio? É desistência. Não desisto, jogo a toalha, não quero mais. Desistência da luta da vida. Mal sabem eles que terão que recomeçar a vida exatamente no momento em que pararam. E provavelmente não mais com as facilidades que teve anteriormente. Muito provavelmente não, podemos dizer certamente. Terão que pegar de novo. Vocês desculpem aqui, é o saião que eu fui botar na boca. Que coisa amarga. Dizem que aquele negócio é bom, mas não, caramba, é bom para fígado, né? Putz. Também eu só dei uma mastigadinha, parou aqui a minha... Parou mesmo, mas que coisa ruim. É ruim, mas é bom. É melhor tomar uma injeção. Caraca, amargo demais. Então muitos desistem no meio do caminho. Terão que recomeçar. Entenderam? Você está com o rosto todo... Tá fazendo efeito, né? Tá quantos meses? Ainda tem 3 ainda. A senhora quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não está entendendo? Mais ou menos. É a primeira vez que a senhora vem à casa espírita? Tá. Como é o nome da senhora? Adriana. Nós estamos estudando aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. A senhora veio da igreja, dona Adriana? Frequentou a igreja há alguns anos. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, não tem nada de diferente que não esteja no Evangelho, no Novo Testamento. Allan Kardec, ele extraiu do Novo Testamento e alguma coisa do Antigo Testamento coisas com relação à moral, as questões morais. E as questões morais, elas são comuns a todas as religiões. A lei de amor, falar do amor, Jesus não recomendou? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei? Pois é, isso a gente pode falar e discutir em qualquer religião. E tem as bem-aventuranças no Evangelho, não tem? Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Então a gente está estudando esse capítulo aqui. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Aí ele está falando das aflições. Nós vimos aqui as passagens do Cristo, o comentário de Allan Kardec, e estamos vendo agora a instrução dos Espíritos. Uma mensagem, a mensagem dos Espíritos. Né? O que eles falam com relação a essa passagem. Logo no início, olha, o item 1 aqui desse capítulo 5 foi bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Não foi Jesus que falou isso? Está assinalado aqui por Mateus. Pois é. Aí nós viemos estudando isso. O que Jesus quis dizer? Onde está a justiça da aflição? Aí estudamos logo no início aqui. É só na vida futura em que a gente vai compreender essas bem-aventuranças de Jesus. Só entendendo a vida futura. Quer dizer, a vida não termina no túmulo. A vida continua. Quando Jesus apareceu
a Maria Madalena, primeiro ele estava dizendo para ela e depois para todos que ele apareceu: eu não disse que ninguém morria, que a vida continua? Olha, eu não morri, eu estou vivo. Ninguém morre. É aqui que vocês vão encontrar consolação. Se vocês seguirem o Evangelho, as recomendações que eu deixei, se vocês seguirem a lei de amor. Como na terra todo mundo sofre, bem-aventurados os aflitos, o que significa isso? Aí o espírito de Lacordaire foi quem foi Lacordaire? Vamos aqui ver aqui. Lacordaire. Aí eu não erro aqui. Vou escrever. Vamos ver aqui. Quem foi Lacordaire? Não é Cordel, não. Quem foi Lacordaire? Também não. Deixa eu escrever aqui. Foi padre. Quero saber quando ele nasceu. Lacordaire. Henri Dominique Lacordaire. Henri Lacordaire, de seu nome completo é Jean-Baptiste Henri Dominique Lacordaire. Morreu em 1861. Vamos lá. Quem foi ele? Seu nome completo. Foi um religioso dominicano. Eu quero achar aqui, não está escrito aqui por quê? Foi um religioso dominicano, nascido em 2 de maio de 1802 e faleceu em novembro de 1861. Então ele era um homem bom. Lacordaire foi padre, jornalista, nascido padre, jornalista, educador, deputado e acadêmico, sendo considerado como um precursor do catolicismo moderno e restaurador em França da Ordem dos Pregadores. Então era um homem esclarecido, um espírito esclarecido, desencarnou e deu essa mensagem aqui. Por quê? A vida continua, ninguém morre. Se ninguém morre, a gente pode falar com eles, eles podem falar com a gente, através da mediunidade. É o aparelho. Tem gente ouvindo em casa esse estudo aqui. Através de quê? Dos aparelhos aí, da modernidade, das mídias, Facebook, essas coisas aí. Estão ouvindo. Então como é que a gente ouve os espíritos? O aparelho é o médium. Tem médium que escuta e passa. Então Lacordaire, ele escreveu, tinha um médium psicógrafo, já ouviu falar em psicografia. Então ele está falando nesse capítulo dos bem-aventurados que sofrem, sobre o bem e o mal sofrer. Ele está dizendo que a gente sofre, todo mundo sofre. Então, para a gente ser bem-aventurado, a gente tem que sofrer sem reclamar, ser resignado. Porque tem coisas que não é pregar o comodismo, mas tem coisas que não dá para a gente resolver. Nasci sem o braço, sem a perna. Dá para brotar um bracinho aqui, uma perna? Não dá. Eu vou buscar uma perna mecânica, um braço mecânico, mas por que ficar revoltado contra Deus? Morreu a minha esposa, um ente querido qualquer. O que eu vou fazer? Vou trazer de volta a vida? Não tem como, tem que me conformar. Então tem coisas que não tem como a gente resolver. Agora, o que eu faço com essa dor? Minha esposa desencarnou. O que eu vou fazer com isso? Vou me matar? Vou me suicidar? Vou xingar a Deus? Vou cair na bebedeira? Vou cair no mundo? O que eu faço? Eu posso fazer uma porção de coisas. Entendeu? É o que eu faço com a dor. Vou me revoltar? Não vou aceitar essa dor? Está compreendendo agora, senhora? É isso que a gente está estudando. E esse espírito aqui, o Lacordaire, continua falando sobre o bem e o mal sofrer. Está entendendo? Como é que é seu nome? Reginaldo. Vamos lá. O homem não tem recompensas por essa espécie de coragem, mas Deus lhes reserva louros da vitória de um lugar glorioso. Quer dizer, o meu sofrimento, ninguém sabe, só eu sei.
Você não sabe, ele não sabe. Mas se eu estou sofrendo aqui com resignação, eu estou tirando proveito desse sofrimento, Deus sabe. Não precisa ninguém saber. É isso que ele está dizendo. Quando vos chegar um motivo de dor ou de contrariedade, esforçai-vos para superá-lo. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com uma justa satisfação: eu fui o mais forte. Então, quando a dor partir a porta, quando o desespero vir, eu vou matar esse camarada, vou matar porque ele fez isso com a minha vida, fez isso com a minha família. Não. Bendizei o Senhor. Senhor, ajuda essa pessoa. Me tira do caminho da revolta, me tira do caminho da vingança, me ajuda, me fortaleça. Eu sou imperfeito, por isso eu peço a tua ajuda. E vou tocando. Por quê? Se eu passo por um sofrimento é porque tem uma necessidade. Eu precisava passar por ele. E todos nós, lá na frente do Evangelho, nós vamos ver que nós somos espíritos rebeldes à lei de Deus. Por isso sofremos aqui nessa terra. Lá no capítulo 3 nós estudamos pluralidade dos mundos habitados. Jesus disse assim, bem-aventura. Como é que é? Jesus disse assim, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então tem mundos de felicidade. Tem planetas em que vivem pessoas como nós, que não tem mais guerra, que não tem mais dor, como tem aqui na Terra. Então nós não estamos num mundo desse porque a gente não pode ir, não merece estar lá. Estamos aqui porque precisamos disso aqui ainda. Aqui é uma escola. O planeta Terra é uma grande escola. Estamos todos em aprendizado. Aprendizado com a nossa família, com os filhos que temos, com o marido, com a esposa, com o trabalho, com o chefe, com o vizinho, com a sociedade. Sempre aprendendo. Então, a lei de Deus está gravada na nossa consciência. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Se você quiser seguir o errado, é o teu livre-arbítrio. Eu escutei hoje uma pessoa falar uma coisa que me deixou tão mal. Falou umas coisas que sem sentido o que ele fazia, e ele justificando. Eu faço isso para o meu aprendizado. Uma das coisas que me deixou assim chocado, né, dentre outras coisas que foi pior ainda, uso de droga. Não, já experimentei todas possíveis. Para eu experimentar, eu saber como é que se sente eu escrever. Era homem, se vestiu de mulher. Não, eu quero saber como é que é a mulher. Quero saber como é que é o preconceito. As coisas diferentes, estranhas. Eu fui ouvi uma conversa ali de uns 30 minutos. Eu fui caindo, sendo sugado. Eu falei, meu Deus, quanta experiência estranha. Meia hora eu ouvindo, eu nem respirei, ele nem me parou de respirar. Falando. Eu fiquei ouvindo. Quando deu uma engasgada para jogar uma terceira marcha, eu aproveitei, levantei, eu tenho que ir para ali. Muito obrigado por me ouvir. De nada. Então, a vida é feita de escolhas. Você escolhe. Como é que você casou com seu marido? Te obrigaram a casar? Achou bonitinho, né? Não pode reclamar agora. Aí compra lá as virtudes e os defeitos. Normalmente a gente não mostra o defeito, né? Depois que casa, se eu soubesse.
A Lourdinha uma vez falou para mim, se eu soubesse. Falei, ainda bem que você não sabia. Agora ela sabe de tudo, né? Pois é. Mas nós sabemos o que fazemos. A lei está na nossa consciência. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Então ele diz aqui, esforçai-vos, quando chegar o motivo de dor ou de contrariedade, esforçai-vos para superá-lo. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com uma justa satisfação, eu fui o mais forte. Às vezes a gente se calar é difícil. Mas deixa o outro tolo falar mais alto do que você. Deixa ele falar. Senão você acaba agredindo o outro, se agredindo até se matando. Quantas pessoas no impulso de cólera tiram a vida do outro? Depois, puxa vida. Né? Para, respira, bebe uma água, vai até beber uma água aqui, bebe uma água. A gente precisa desenvolver esse sentimento. A paciência é uma virtude difícil. Todas as virtudes a gente tem que desenvolver em nós. Meu Deus, me dê paciência. Deus não vai te dar paciência. Você que tem que desenvolver a paciência. O que você perguntou com relação à virtude? Olha, virtude, todas as virtudes são filhas do amor, do sentimento maior que é o amor. Todos os defeitos são filhos do egoísmo, do orgulho e do egoísmo. O orgulho casou com o egoísmo e dá vazão a todos os vícios. E o amor é a mãe e o pai de todas as virtudes. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta. Qual a mais meritória das virtudes? Qual a melhor, qual a maior, qual a mais meritória? Responde os Espíritos. Toda virtude tem seu mérito próprio. Todas as virtudes têm seu mérito próprio. Mas a maior das virtudes é aquela que você... Aí eu não sei falar igualzinho que está ali. Deixa eu pegar igualzinho que está ali. É aquela que você renuncia em favor do outro. Mas deixa eu ver como é que está aqui. Agora está calor. Está quente pra caramba. Está lá na terceira parte do livro aqui. Eu vou ver aqui, olha só a pergunta interessante. E eu vou dar aqui a resposta para vocês. Eu não, os espíritos, né? É a pergunta 839 do Livro dos Espíritos. As virtudes e os vícios. Ele pergunta, qual é a mais meritória de todas as virtudes? A pergunta eu acertei. Resposta. Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude, todas as vezes que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A virtude, todas as vezes que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Mas a sublimidade das virtudes consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do seu próximo. Em
sem segunda intenção, ainda tem mais, sem segunda intenção. A mais meritória é que está baseada na caridade mais desinteressada. Tá aí. Quer saber onde está escrito isso? Livro dos Espíritos, pergunta 893. A gente estuda aqui o Livro dos Espíritos. Por que você não vem estudar terça-feira à noite o Livro dos Espíritos? De 7 às 8, igual hoje aqui. Vem a senhora também. Toda terça-feira a gente estuda o Livro dos Espíritos. Nós estamos no início, estamos ali ainda na pergunta número 12. Aí. Tiago é que faz isso aí. Terça-feira. Então, olha que beleza de pergunta, que beleza de resposta. Quando a gente chegar nessa pergunta, a gente vai discutir ela bastante. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Toda virtude tem seu mérito, porque todas são sinais de progresso. A virtude todas as vezes que é a resistência voluntária aos arrastamentos dos maus pendores. Então, diante de um mal, diante de uma coisa ruim em nossas vidas, a virtude, se você não deixar se levar pelo mau caminho. Entendeu? Achei meu livro, estava aqui dentro. Vi meu nome aqui, estava procurando meu livro. Aí ele termina aqui essa questão do bem e o mal. Bem-aventurados os aflitos, pode, portanto, ser assim traduzido. Bem-aventurados aqueles que têm um ensejo de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois eles terão centuplicada a alegria que lhe falta na terra, e após o trabalho virá o repouso. Olha só, vamos ver bem devagarinho aqui esse último parágrafo. Depois de tudo isso que a gente viu, a gente pode entender essa parte que Jesus disse. Bem-aventurados os aflitos. O que significa bem-aventurados? Felizes. Felizes os que choram. Felizes os pobres de espírito. Felizes os aflitos. Bem-aventurados os aflitos, felizes. Mas você tem que saber ser aflito, você não pode reclamar. Por quê? Ele bota aqui, portanto, significa isso. Bem-aventurados aqueles que têm o ensejo de provar a sua fé. Não perder a fé em Deus, por mais dura que seja a prova. Não perca a fé em Deus. Então, eu vou provar a minha fé. Se eu disser, Deus não existe, que Deus, que conversa fiada. Se Deus existisse, não aconteceria isso comigo. Não, Deus existe. É a minha fé. E mais, a sua firmeza. Você não cair diante da prova. Você não se suicidar, porque você tem fé. Você tem fé na vida futura. Sua perseverança, perseverar, vou continuar firme, e a sua submissão à vontade de Deus. Deus quis assim. Então, Senhor, eu confio em Ti, mas ajuda na minha incredulidade. Me dê forças para caminhar. Ajuda na minha fé, Senhor. Eu estou sofrendo, está doendo, mas me ajuda a saber sofrer. É para isso. Então, fazendo assim, ó, você terá centuplicado. O que é centuplicado? Multiplicado por 100. Centuplicado. A alegria que lhes faltava na terra, aqui na terra é um lugar de dor. Se eu passar por essa dor com alegria, se eu passar com essa dor com fé, com esperança, eu vou ficar feliz 100 vezes mais no mundo espiritual. Ah, minha esposa me deixou. O que eu posso fazer? Vamos trabalhar. Que essa dor me ensine a ser útil ao meu próximo. Eu vou esquecer essa dor servindo. Quando desencarnar, eu vou encontrar com ela. Vamos ser muito mais felizes. Muito mais do que fomos na Terra. Porque na Terra a gente teve desavença, teve dificuldade, teve amor, mas teve as lutas, as dores próprias do planeta Terra. E quando a gente sai,
a gente passa a ver uma vida mais tranquila, diferente. Por isso que ele está dizendo, seja lá o que for, tenha fé. Se você tiver fé, se você tiver perseverança, se você tiver esperança, você vai encontrar bem-aventurança. Bem-aventurados os que sofrem. Você vai ser feliz depois. Entendeu? Tá difícil isso? Quem explica muito bem é o Kardec, é o professor Kardec. E o Lacordaire. Lacordaire sabe escrever, né? Sabe escrever. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Podemos falar um pouco mais dessa dor. Podemos entrar no outro ponto, que não vai dar tempo de ver tudo. Vai dar na outra aula. Mas podemos falar um pouco mais dessa dor. Vamos lá. A senhora quer perguntar alguma coisa? Não. Não, mas a gente aprende perguntando, tirando as dúvidas. Não tem pergunta boba, não. Tem bobo que faz pergunta. Pode fazer pergunta à vontade. O que a senhora gostaria de saber? Ela perguntou aqui o que nós estudamos algumas aulas lá atrás. Nós estamos no capítulo 5. No capítulo 4, nós estudamos sobre a justiça da reencarnação. Nós estudamos bem devagar. Por que a gente volta? Como que isso acontece? Por que isso acontece? Nós estudamos aqui em pelo menos umas 10 aulas. Não vai dar para te explicar em uns 10 minutos. Mas eu posso falar. Por quê? Essa está dentro do tema aqui, que é o saber sofrer. Eu só vou compreender a justiça de Deus. Por quê? Se eu estou sofrendo, ele falou do sofrimento, é porque Deus é justo. Ou Deus é injusto? Deus é justo. Tá, mas se Deus é justo, tem que ter uma explicação para o meu sofrimento. Eu só vou compreender a justiça de Deus se eu compreender a reencarnação. Só se eu compreender a reencarnação. Então, se eu sofro hoje, é a lei de causa e efeito. É porque eu fiz sofrer ontem. Por isso vocês precisam estudar, junto com o Evangelho, o Livro dos Espíritos. Como Deus nos criou. Por isso que Jesus falou das bem-aventuranças. Deus nos criou simples e ignorantes aqui. Eu não vou entrar nos reinos inferiores da criação, tá? É simples e ignorante lá no mineral, mas eu não vou entrar. Qual o meu destino? A perfeição. Eu tenho que ser perfeito. Eu preciso saber o que é o Espiritismo, básico do que é o Espiritismo. Eu preciso saber quem sou eu, de onde eu vim e o que eu estou fazendo aqui. Se eu não tiver essas respostas, é a mesma coisa que eu ir ali para a rua, vou entrar nesse ônibus, para onde que esse ônibus vai? Sei lá, para onde for eu vou. Aí chegou lá no ponto final, você saltou lá no ponto final. O que você está fazendo aqui? Não sei. Peguei um ônibus, vim aqui, estou aqui. E agora, tu vai para onde? Não sei. Será? Vou entrar e vou pegar um ônibus ou um caminhão que passar e me der uma carona, eu vou entrar sem destino. Você está perdido. Está perdido ou não está? Está perdido. Então você tem que saber da onde você veio, quem é você. Vê se ele fica em pé aqui.
quem é você, da onde você veio, o que você está fazendo aí, para onde você vai. Aí você vai dar um direcionamento na sua vida. Quem sou eu? Vou lembrar lá da escolinha do professor Raimundo. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu, Vira. Quem sou eu? Eu sou um espírito imortal. Eu sou um espírito imortal. Eu não vou morrer nunca. Eu fui criado, tive um princípio, mas não terei fim. Eu sou um espírito imortal. De onde eu vim? Eu vim do mundo espiritual. Eu vim da pátria espiritual. Mas não foi meu pai e minha mãe que fez? Eu não saí da barriga da mãe, igual tá a menininha ali no ventre da Luciana? Mas a Luciana, com o marido dela, gerou um corpo. Está gerando um corpo ali, ainda está em formação. O feto está sendo gerado ali para aquele espírito se ligar ali. Aquele espírito já existia antes da barriga da mãe. Aquele espírito veio do mundo espiritual. Como você veio, você, eu, todos nós. Como está cheio de espírito aqui sentado, nós não estamos vendo, é do seu lado, ela fez até assim, ó. Tem um do seu ladinho aí, não adianta não. Tem um do lado de cá e um do lado de lá, não adianta ir pro lado de lá não. Acho que ela não vem mais. Tem um na frente também e outro atrás, hein? Esse espírito que está aqui estudando com a gente hoje, ele vai reencarnar. É um espírito errante, ele está na erraticidade, vai precisar reencarnar. Como seu filho. Você tem filho? Não, tem. Então, seu filho, como é o filho dela, está ali no ventre, mas ele está vindo do mundo espiritual, ele é um espírito. Esse espírito tem uma bagagem. Ele já viveu outras situações aqui, já viveu outras vezes. Mas vamos lá, ele vem do mundo espiritual. E para onde a gente vai? Quando a gente morrer, nós vamos para onde? Voltar para a pátria espiritual. Ah, então eu já sei. Eu sou um espírito que vim do mundo espiritual e vou retornar para a pátria espiritual. Lá é a minha verdadeira pátria, não é aqui. Porque aqui eu vou morrer. O espírito não morre. Se o espírito não morre, a casa, a verdadeira casa nossa, é a pátria espiritual. Quando eu venho no corpo físico, eu venho para aprender alguma coisa, um com o outro. Estou na família, né? Todo mundo tem um cunhado, gente boa, tem ou não tem? Né? Uma sogra, gente fina, né? Todo mundo tem. A gente vai aprendendo. Se for casado com alguém que já foi casado, que já teve, mais complicado ainda, né? Então, a gente vai aprendendo, a gente vem aprendendo. E esse aprendizado, eu vou retornar à pátria espiritual e vou fazer uma análise. Poxa, eu fiz direitinho a lição de casa. Não fiz. Não passou de ano, repete de ano, volta para cá. Porque Deus nos criou aqui com destino. Qual o destino nosso? A perfeição. O objetivo é a perfeição. E eu tenho algo que é o livre-arbítrio, tem outras potencialidades, que eu vou fazendo escolhas até chegar à perfeição. Por exemplo, todos nós um dia seremos anjos. Todos nós um dia seremos espíritos puros. Nós vamos estudar daqui a pouco, lá no Livro dos Espíritos. Se vierem terça-feira, vão aprender. Terça-feira, 19 horas. Nós seremos espíritos puros. Espíritos puros, um dia. Essa é a nossa destinação. Mas para chegar à angelitude, eu preciso aprender. Eu vou chegar pelos meus meios. Ah, sangue de Jesus tem poder. Tem ou não tem? Tem nada. Tem poder nenhum. Jesus salva. Salva nada, Jesus não salva ninguém. Mas Deus salva. Deus salva. Salva nada, também não salva não.
Por que Deus não salva? É a mesma coisa, pensa assim, seu filho vai ser o que você quer que ele seja? Não, ele vai escolher. Você casou com quem tua mãe mandou você casar? Ela nem queria, você que quis, olha aí. Então, se deu com os burros na água, o problema é seu, não é da sua mãe. Se você foi feliz, o mérito é seu, não é da tua mãe. Olha só, você escolheu com quem casar, você escolheu ter filho, você escolheu o trabalho ou não trabalho, enfim, escolheu. Deus nos dá a condição da vida, nos dá a lei e a gente escolhe as escolhas. Ele não vai fazer por nós o que a gente pode fazer. Deus vai dizer para você ter um vício ou outro vício? Não. Deus fez você para se suicidar? Não. Deus criou para você aprender. Como a vida aqui é difícil, porque nós somos espíritos ainda muito próximo aqui do início, mais próximo do início do que a meta, Jesus veio nos dar algumas orientações, falar da vida futura, dizer como é que é a vida no mundo espiritual, falar do amor. E ele está dizendo, ó, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Aí o Espírito disse aqui, olha, se você sofrer, saiba sofrer, sofra com fé, com esperança, não se entregue ao desânimo, não se vingue de ninguém, não se mate, não se suicide, tenha força, tenha bom ânimo, porque depois tudo será centuplicado. A felicidade que você deseja, ela virá, se você conseguir passar pela dificuldade sem reclamar. É como um aluno que passa de ano bem, porque estudou, passou de ano, fez uma faculdade, teve um bom emprego. Por que ele teve tudo isso? Mérito dele, esforço dele. Não foi o professor que passou ele. Ele passou porque ele estudou. Aí ele vai ser um bom profissional. Mérito dele. Não foi Deus que fez ele ganhar aquilo tudo. Se não, tem um que não ganha nada, Deus é injusto. Fez um para só se ferrar, como diz aqui, me desculpe o linguajar, né? Só para se dar mal, e um outro só para se dar bem. E se eu sou pobre hoje, provavelmente eu fui rico ontem, ou serei rico amanhã. Se eu sou rico hoje, serei pobre amanhã, ou eu já fui ontem. Tudo está dentro da lei de Deus. E são as reencarnações que você tem que ter aprendizados com as experiências na vida da Terra corporal. Isso acelera o nosso processo. Se eu ficasse só no plano espiritual, ele ia demorar muito. Então um plano aqui material acelera nosso progresso. E Deus quer assim, Deus quis que fosse assim, desde o princípio. Tudo bem? Entendeu melhor? Então vamos encerrar o estudo, vamos para casa, vamos dormir, vamos pedir a Deus para a gente, quando dormir, sair do corpo, vir para cá. Tem aula aqui de madrugada. Ué, toda vez que você dorme, você sai do corpo. Você não sonha? Sonha com quem? Sonho bom ou sonho ruim? Mas sonho ruim é porque vai para lugar ruim. É isso aí. Porque vai estar com um espírito ruim. Então passa a orar, pedir a Deus para te trazer para um lugar bom, para você ter sonho bom. Porque todo dia a gente sai do corpo, a gente é espírito. Nós somos espíritos, então o espírito não quer ficar preso no corpo. Quando a gente dorme, a gente sai do corpo. Relaxa, a gente sai. Todos os dias saímos do corpo, todos os dias. Vamos fechar, aí você me pergunta depois da prece, tá? Então, Jesus, te agradecemos a noite de estudos, agradecemos aos nossos benfeitores espirituais, aos nossos amores, aos nossos amigos, ao altivo, o diretor da nossa casa de amor, a Allan Kardec, a Leon Denis. Muito obrigado a todos vocês. Nos ajude a voltar para casa em segurança, em paz, e que todos nós, Senhor, tenhamos uma boa noite de sono. Ajude nós que aqui estamos, ao dormirmos, sermos trazidos para cá.
enquanto o nosso corpo descansa, nossos espíritos venham para alimentar a alma com o estudo, com os trabalhos, com o amor desses guias que nos sustentam a vida. Então, em nome da direção espiritual do SEAP, do nosso altivo, de todos esses irmãos citados, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus, do amor de Deus acima de tudo, é que damos por encerrado os estudos em torno do Evangelho da noite de hoje. Que assim seja.